Boa noite, queridos. Fico feliz de estar aqui com vocês, podendo partilhar aquilo que Deus tem separado para nós nesse momento. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, que você possa receber aquilo que Ele quer te entregar. Hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre um tema que tenho certeza que é muito importante para a nossa realidade, que é o tema do tempo e do trabalho, né? Como que nós gastamos o nosso tempo. A nossa vida ela está se esvaindo. Nós, quanto mais velhos ficamos, mais perto do fim da vida estamos. E olhar para trás é perceber se nós temos vivido a vida de maneira adequada ou se nós temos vivido a vida de maneira vã. O texto bíblico fala sobre isso diversas vezes. Uma vida sensata, produtiva, e uma vida insensata, que é jogada no lixo, dia após dia. Se nós olhamos para trás, por exemplo, nos últimos 10 anos, será que nos orgulhamos do que recordamos ou nos lamentamos por perceber que perdemos tempo durante esse período? Talvez você, ao recordar os últimos 10 anos, perceba que tem perdido tempo com muitas coisas. E você pode fazer uma mudança a partir de agora para os próximos 10 anos. E eu quero, à luz do texto bíblico, trazer alguns apontamentos sobre essa questão, para que nós possamos viver a nossa vida de maneira sensata e que a gente possa, daqui a 10 anos, 15, 20 anos, perceber que nós vivemos a nossa vida a partir da sensatez que o Senhor nos concede. Eu quero hoje trabalhar com vocês de uma maneira um pouco diferente da qual eu realmente trabalho, exponho a palavra. Eu vou usar tanto o texto bíblico quanto um texto de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Na verdade, esse texto vai acompanhar o texto bíblico, reforçar aquilo que o texto bíblico está querendo dizer para nós, tá? O texto bíblico que nós vamos trabalhar hoje é o texto de Provérbios, capítulo de número 14, verso 15 até o verso 18. Apenas esses versos. E o texto de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, chamado Resistência e Submissão, Cartas e Anotações Escritas na Prisão, que é um texto que coleciona várias cartas do teólogo no momento que ele esteve preso, né, na época do nazismo. Ele era um pastor alemão contra o nazismo e por isso foi considerado traidor e foi preso e morto por causa disso. E esse texto ele escreve enquanto está preso, né? Esse e muitos outros. E numa parte desse texto ele fala sobre o tempo, sobre perder tempo, sobre viver uma vida vazia. Tem uma frase dele que ele diz assim: tempo perdido seria o tempo em que não vivemos como pessoas, em que não fizemos experiências, não aprendemos, não realizamos, não desfrutamos, nem mesmo sofremos. Tempo perdido é tempo não preenchido, é tempo vazio. Será que nós não temos vivido a nossa vida com tempos não preenchidos? Será que na nossa existência não existem lacunas que não são lembradas porque não tem nada para se lembrar? É importante, querido, a gente viver a nossa vida galgando cada segundo a partir de uma experiência com Deus. Deus não veio para que a gente vivesse as experiências com Ele apenas no domingo ou apenas no quarto em secreto. As nossas experiências com Deus e, por consequência, com o nosso próximo, com o mundo, ela se dá em todo o tempo. Nós temos que, em todo o tempo, vigiar e orar.
Não existe um momento que sou cristão, não existe um momento que sou chamado a cumprir aquilo que Deus deixou para mim, mas em todo o tempo, em tudo faço, em tudo que faço, faço para a glória de Deus. Será que essa é uma realidade na nossa vida ou o nosso tempo tem sido gasto de maneira equivocada ou muitas das vezes, como diz o Dietrich, de maneira vazia, sem ter nada preenchido em nosso tempo, em nossa vida? Isso é importante pensarmos. E por isso eu quero trazer 3 apontamentos à luz do texto de Provérbios 14, 15 a 18. Primeiro é o seguinte: no verso 15, o autor bíblico diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Ou seja, o inexperiente, ele pisa em qualquer terreno. Já o homem prudente não. Ele sabe muito bem onde ele coloca os seus pés. Quando nós fazemos uma análise da nossa realidade, do nosso mundo contemporâneo, nós percebemos que vivemos num verdadeiro relativismo, onde tudo pode, onde podemos pisar em qualquer coisa, afinal tudo é válido. E às vezes até mesmo nós cristãos acreditamos nessa bobagem. Começamos a relativizar as coisas, começamos a relativizar os terrenos onde pisamos. Uma discussão muito interessante e comum no meio da juventude é: pastor, posso ir para o carnaval? Será que o carnaval é o terreno adequado para você pisar? O sensato, ele sabe muito bem onde pisa. Nós cristãos temos um caminho muito claro que devemos trilhar. Jesus afirma isso: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Isso em João 14. Paulo, quando se refere aos cristãos antes da sua conversão, ele diz: eu estou indo atrás dos do caminho. Os cristãos, desde o princípio, foram conhecidos por um povo do caminho, que tinha um caminho muito claro, muito estabelecido, muito fiel. Só que hoje, num mundo fragmentado como o nosso, temos pisado em tantas coisas e muitas vezes esses terrenos onde pisamos não tem nada a ver com o caminho que é Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Dietrich Bonhoeffer vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fala assim: será que jamais houve na história pessoas que no presente tiveram tão pouco chão debaixo dos pés, para as quais todas as alternativas possíveis do presente pareciam igualmente insuportáveis, hostis à vida, sem sentido algum? Ou seja, nós não temos mais a sensatez de onde pisamos. E por não saber claramente como, em qual terreno devemos pisar, acabamos pisando em vários terrenos. E quando queremos pisar em vários terrenos diferentes, queridos, na verdade nós não temos nada embaixo dos nossos pés, porque nós não criamos raízes. Terreno é lugar de criar raízes. E a verdade é, só existe um terreno que realmente vale a pena ser pisado. Só existe um caminho que realmente vale a pena caminhar nele, e esse caminho é Jesus Cristo. Só que nesse mundo multipartido, nesse mundo relativista, onde existem vários caminhos, nós nos esquecemos que só há um caminho. Só há um caminho. Não tem como eu caminhar na vida profissional. Não tem como eu caminhar e me dedicar à vida familiar. Não tem como eu caminhar e me dedicar à vida estudantil. Tudo isso é secundário em relação ao caminho que é mais importante, que é Cristo Jesus. Todos os outros caminhos devem ser alocados para o caminho que é Cristo Jesus. Jesus é a fonte
de vida. E se nós vivemos a nossa vida longe dele, nós caminhamos mortos por um caminho que não é a verdade de Cristo. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: os seus pés estão fincados em que terreno? Será que você é o homem prudente que vê bem onde pisa? Ou você é o inexperiente que acredita em qualquer coisa? Nós temos a palavra de Deus que nos orienta por onde devemos andar. E deixa eu contar uma coisa para vocês: a palavra de Deus, ela não pode ser relativizada. Às vezes nós picotamos a palavra de Deus e usamos apenas aquilo que é bom para cada um de nós. Mas na verdade, a palavra de Deus, ele é um caminho completo. É um caminho que tem que ser trilhado em todas as suas, em todos os seus percalços também, em todas as suas direções também. Às vezes o caminho de Deus nos leva a um lugar de sofrimento, mas é nesse lugar de sofrimento que devemos estar. Não devemos nos desviar desse caminho. É como o Bonhoeffer diz aqui no texto, na frase que a gente acabou de ler: uma vida vazia é uma vida também que se exclui do sofrimento. Se nós estamos vivendo uma vida com Deus, na certeza de quem Deus é, na certeza de que Deus é o nosso caminho, o sofrimento produz em nós esperança. É o que os apóstolos diziam quando eram perseguidos, em Atos dos Apóstolos: ficamos felizes por sermos dignos de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Agora, o discípulo de Cristo que tenta trilhar o caminho mais confortável mediante esse mundo corrompido, esse jamais será um discípulo de Cristo. Porque um discípulo de Cristo não escolhe o caminho, porque o caminho dele já foi escolhido pelo Senhor Jesus. E é esse caminho que nós devemos seguir. A segunda coisa que eu quero apontar é verso 16 e 17. Primeiro, verso 16, diz assim: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impiedoso e irresponsável. A gente, quando vai fazer a leitura de Provérbios, a gente tende a pensar que o sábio é o servo de Deus e o tolo é o incrédulo. Mas, querido, na verdade, não é essa a leitura do texto. Todos são crentes em Deus. Todos no texto correspondem ao povo de Deus. Dentro do povo de Deus há sensatos e há tolos. O sensato não é aquele que vive crente em Deus e o tolo aquele que vive descrente em Deus. Não. Tanto o sábio quanto o tolo são crentes. Mas é como que a sua fé é aplicada na vida que vai diferenciá-lo. Vou repetir: o sábio, ele é cauteloso e ele evita o mal. E o tolo é impetuoso e irresponsável. Como que você vive a sua vida frente a esse mundo corrompido? Quando você vê as mazelas desse mundo, como que você o encara? Como você o enfrenta? Isso vai definir se você é sábio ou se você é insensato. O Dietrich Bonhoeffer tem uma frase também nesse texto muito interessante, preste atenção nisso. E é evidente o fracasso dos sensatos. Ele coloca isso entre aspas. É evidente o fracasso dos sensatos, que com a melhor das intenções e ingênuo desconhecimento da realidade, pensam poder endireitar tudo com um pouquinho de juízo. Em sua falta de percepção, querem fazer justiça a todos os lados e serão assim
triturados pelas forças que se entrechocam, sem terem conseguido mudar nada. Decepcionados com a insensatez do mundo, eles se veem condenados à infecundidade, retiram-se resignados ou ainda caem, sem consistência, em poder do mais forte. O que Dietrich Bonhoeffer está dizendo aqui é o seguinte: nós, que somos de Cristo, cristãos, devíamos ser sensatos e temos a roupagem, a máscara de sensatez. Mas muitas vezes nós não agimos de maneira sensata. Olhamos o mundo corrompido e queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Gastamos energia desnecessariamente, de forma inadequada. E isso faz com que a gente sofra. Isso faz com que a gente perca a batalha. Porque a nossa guerra não é para ser trilhada como Pedro, por exemplo, quis trilhar em Getsemane, com a espada na mão. A nossa guerra, a nossa arma é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça e o poder de Deus que está em nós através do Espírito Santo. Enquanto nós tentarmos viver a nossa vida tentando fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós jamais experimentaremos a sensatez do amor calmo e tranquilo de Deus. Quem é você? É um servo do Senhor Jesus Cristo que tenta impor a mensagem do reino? Ou você é um servo do Senhor Jesus Cristo que leva essa mensagem do reino a todos, tendo a certeza que é o Espírito Santo de Deus que realiza a obra? Queridos, nós não devemos estar preocupados com o pecado do mundo. Devemos estar preocupados em levar o Evangelho de Deus, que é o poder para transformar todo aquele que crê. Não estamos aqui para convencer o mundo. Estamos aqui para pregar o Evangelho a esse mundo. Não estamos aqui para sermos chamados, não estamos aqui para sermos touros raivosos, tentando fazer justiça, mas somos aqui como uma pomba que leva a mensagem aos corações. E quem vai convencer não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Frente a um injusto, frente a uma pessoa que vive a partir dos desígnios maus desse mundo, nós não devemos nos irar, muito pelo contrário, não devemos ser impiedosos nem irresponsáveis, muito pelo contrário, devemos ter temperança, amor e misericórdia. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou para os que o matavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só que nós hoje, frente àqueles que vivem a partir do mal, nós queremos fazer força, como se a nossa guerra fosse contra a carne. Mas não é, querido, não é. Como você tem vivido o Evangelho de Cristo? Você é como o sábio que é cauteloso e evita o mal, ou você é como um tolo, impetuoso e irresponsável? E o Dietrich ele traz aqui uma ilustração muito poderosa sobre isso. Ele diz: como um touro, ele atinge a capa vermelha. Desculpa, o fanático pensa que pode enfrentar o poder do mal com a pureza de um princípio. E ele, como um touro, atinge a capa vermelha em lugar de seu portador. Ele acaba cansando, e ao cansar, ele é derrotado. Emaranha-se no que não é essencial e acaba caindo na cilada do mais esperto. Nós achamos que é com a nossa própria força que a gente vai conseguir derrubar o mal, e a gente gasta uma energia desnecessária, enquanto na verdade o nosso único chamado é: pregue o Evangelho e deixe que o Espírito Santo convença
o corrompido do seu pecado e do juízo. Nós queremos fazer o papel do Espírito Santo, queremos convencer, mas nós só devemos pregar o Evangelho. Querido, entenda que você foi chamado para ser cauteloso, evitar o mal e pregar o bem. O bem não é impositivo, o bem não é agressivo, o bem não é um touro selvagem. O bem é como uma pomba que leva uma mensagem que é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Qual é a sua reação frente a esse mundo? Agora, você certamente só conseguirá ter uma reação de um sábio se você estiver pisando, como a gente falou anteriormente, no caminho que é Cristo Jesus, não em vários caminhos que esse mundo te oferece. E por último, eu quero apontar mais uma coisa, que é o versículo 18, que diz assim: os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Aqui a experiência, ela não tem a ver com a idade que você tem, a experiência não tem a ver com a quantidade de coisas no mundo que você experimentou, a experiência aqui tem a ver com aquilo que você conheceu junto a Cristo. A partir do momento que você se aproxima do divino, você conhece tanto o divino quanto o humano. Quando você chega perto de Deus e conhece um pouco de Deus, você não conhece apenas de Deus, mas você conhece também um pouco sobre você mesmo. Quando você chega perto de Deus e conhece a sua graça, você começa a perceber que você mesmo não tem capacidade para se salvar. Quando você chega perto de Deus e conhece o amor dele, você percebe que em si mesmo você não tem a capacidade de amar. Quando você chega perto de Deus e conhece a longanimidade dele, você percebe em si mesmo que você é impetuoso e irresponsável. E você começa a necessitar no seu íntimo de ter cada vez mais experiência com esse Deus. E é a experiência com esse Deus que gera em nós o conhecimento de quem somos. E esse conhecimento de quem somos nos torna humildes frente ao mundo corrompido. Aquele, querido, que conheceu a graça de Deus, quer fazer conhecido também a sua misericórdia. Aquele que entende de onde Deus o tirou, entende que Deus pode também tirar qualquer outro, seja lá de qualquer situação que for. A gente tende a olhar para o outro e achar que o outro é pecado e que nós somos os santos. Não é verdade. Nós somos também pecado, mas pecado redimido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas somos pecado. A única diferença que temos daquele que está no mundo é o conhecimento da graça e da misericórdia de Deus. Agora, se queremos viver a nossa vida como santarrões, se queremos viver a nossa vida a partir dos nossos preceitos, somos piores do que aqueles que estão no pecado, porque nós já conhecemos a graça e a misericórdia, agora a graça e a misericórdia não se tornou uma verdade em nossas vidas. Deus não nos chamou para ter uma consciência moral perfeita, intacta. Deus nos chamou para pregar a sua graça, seu amor e a sua misericórdia ao mundo. Em Deus, eu não me torno no melhor, querido. Em Deus, eu tenho consciência de que sou o pior. Em Deus, eu não sou santo. Em Deus, eu sou justificado e por Ele, santificado. Eu não faço nada em mim mesmo. Eu não tenho a capacidade de ser nada em mim mesmo. É Deus que faz em mim e através de mim. Agora, se nós confiarmos na nossa consciência moral, nós jamais
teremos experiência com Deus. E os inexperientes herdam a insensatez, como diz o versículo 18. O Dietrich diz o seguinte: o homem cujo único amparo é a sua consciência moral jamais conseguirá entender que uma consciência suja pode ser mais salutar e mais forte do que uma consciência enganada. Se eu tenho consciência de que eu sou ruim, de que eu sou sujo, de que eu naturalmente sou pecado, e é Deus que me transforma, é Deus que me capacita, é Deus que me habilita. Se eu, ao invés disso, achar que sou bom, que a minha consciência está intacta, eu estou me enganando. E uma mente enganada, uma consciência enganada, é pior do que uma consciência suja. O que Deus nos chama para ter é consciência de que Ele é poder e vontade de anunciar que Ele pode transformar qualquer consciência suja em uma consciência justificada nele. Não pense que você é melhor do que ninguém, porque você não é. E se você pensa que você é melhor que alguém, você ainda não entendeu quem Cristo é. Viva a sua vida como sensato e negue a tolice o tempo todo, porque Deus tirou você das trevas para a maravilhosa luz, que é Ele. Você veio das trevas e só está na luz porque Deus teve misericórdia de você. A Igreja de Cristo precisa aprender com Cristo a humildade que vem dele. Quando nos olhamos no espelho de Deus, não vemos pessoas boas. Quando nós nos olhamos no espelho de Deus, o que nós vemos são pessoas que foram dilaceradas pelo pecado e restauradas pelo poder de Cristo Jesus. Você não é santo, você é santificado em Cristo. E aquele que está em pecado é o alvo para a santificação de Cristo através da sua vida. Então não se omita, não perca tempo, não viva a sua vida como um tolo. Viva cada segundo preenchida para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa realmente viver como um sensato e não como um tolo. É muito melhor, uma frase do Dietrich Bonhoeffer, é muito melhor o temor de um servo do que a liberdade de um escravo. É muito melhor saber que sou servo e temer a Deus através da minha servidão do que se achar livre, mas na verdade está escravizado em si mesmo. Viva como um sensato e fuja da tolice. Primeiro, pise no terreno que é Jesus Cristo. Ande somente no seu caminho. Não valorize nenhum outro caminho que esse mundo pode te oferecer. Segundo, não seja raivoso. Não vá fazer justiças com as suas próprias mãos, porque você só foi chamado para pregar o Evangelho. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E terceiro, tenha experiência com Deus, porque é só a experiência com Deus que pode te dar consciência de quem você é, e assim te dará misericórdia ao olhar para o outro, porque você vai perceber que você é tão ruim, tão sujo, tão pecaminoso quanto Ele, e quem te santifica e quem te justifica é o Senhor Jesus. Que essa palavra possa surtir efeito no teu coração e que você possa, em todo tempo, viver a sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.